Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chincha Chincha Samasta Veda Nipunam Shilarupa Pantanugam Govinda Bidamujvalan Varatanum Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kipasindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, boa noite a todo mundo. Super legal a gente estar aqui mais uma quarta-feira junto, conversar sobre astrologia, sobre filosofia. A gente sempre tem histórias bem legais assim para compartilhar. E dando sequência a os dois últimos encontros que a gente teve, né? Então, eu comecei contextualizando a perspectiva da criação do universo, da manifestação individual da alma, né, da diva, da consciência, aquilo que vem a se tornar a nossa personalidade, né, e a nossa identidade transcendental e não a nossa identidade material que está diretamente relacionada com o nosso corpo físico. Então, eu falei também um pouco sobre a questão do karma, como o karma ele se desenvolve, como ele se agrega à consciência, e aí através de nascimento após nascimento, esse karma vem se manifestando através de fenômenos na vida da gente. Então esses fenômenos eles são justamente os marcadores dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações. Então, esses marcadores voltam para que a gente possa ter o resultado dessa energia que foi movimentada e agitada pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria ação. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma perspectiva, que é uma perspectiva de manifestação do universo a partir de uma energia, e essa energia ela se densifica e se transforma em matéria através da ação da própria consciência, atuando sobre essa massa de energia inerte. Então, eu falei também, e é uma coisa muito interessante, né, que está nas escrituras a respeito do processo da criação do universo, de que cada universo ele está 3/4 dele preenchido de água, né? Só que água é essa? A água primordial. Então, dentro da questão astrofísica, dentro dos estudos da constituição do universo, eles entendem que aquilo que é imperceptível do sentido de percepção direta, né? Então a gente não consegue visualizar nem entender diretamente esse fenômeno, mas ele é matemático. Então a questão da flutuação dos corpos celestes. Então por que fala flutuação? Porque todos os corpos estão flutuando no espaço. Então aquilo que não é percebido pelos instrumentos, que é chamado de matéria escura e energia escura, tem propriedades líquidas. Então, esses corpos celestes flutuam dentro desse oceano de matéria e energia escura. E é justamente essa matéria e essa energia escura que se transforma nas peças que vem a se tornar a matéria depois, e também é o próprio resultado da decomposição dessa matéria através dos buracos negros. Mas isso é
é uma questão mais de astrofísica mesmo e de física quântica, essas coisas. A ideia que a gente precisa entender é o seguinte: como, agora eu não sei mais quando foi que eu falei isso, acho que foi na aula anterior, não nessa última, na anterior, que é a ideia da gravidade. Então, a gravidade é a própria força da consciência que atua atraindo e se apropriando da energia circundante. Então, num primeiro momento, essa gravidade é o próprio todo atrativo, que é a suprema personalidade de Deus, de onde todas as outras energias emanam. Eu estava contando do vídeo do Tite, e aí relacionado com a casa e com os relacionamentos, e eu ia começar a falar só para contar que tinha visto, e a Alexandra, que estava falando com a Alexandra, porque ela estava toda interessada no estudo dos Tites, e Sim. pelo jeito a matéria tá na moda agora. Pô, beleza. É isso, os Tites estão colocados, eles estão associados com um planeta, esse planeta vai dar o tom dos relacionamentos, ou como a pessoa encara, ou como até conhece o parceiro ou parceira, e se está colocado o Tite dependendo, claro, que a casa, e aí se é signo de água, terra, fogo ou ar, os efeitos, é bem interessante mesmo. Sim. Fala. Fala, Alexandre. Não, era só para agradecer. Parama, depois você manda no grupo lá para a gente ver esse vídeo aí. Mano. Boa. A gente vai chegar nessa avaliação do Panchang exatamente para fazer o entendimento da Lua, né? E eu tinha colocado como um dos tópicos justamente dessa fala de introdutória sobre falar sobre a Lua. Alguém escreveu aqui, foi o Vitor, deixa eu ver. Ah, beleza. Estava respondendo o Parama. Até tinha perguntado o que eu tinha achado. Beleza. Massa. Então, aí como eu estava falando desses pontos, né, que foram colocados nessas últimas semanas, para a gente ter uma perspectiva de como a gente vai fazer uma avaliação desses indicadores que aparecem no nosso mapa natal, quais são os significados desses indicadores e qual é a melhor maneira de lidar com esses fenômenos. E aí o que acontece? Uma coisa muito interessante, que a gente precisa sempre ter muita consciência disso, é da desconstrução, no sentido de entender todos os elementos que conectados geram um determinado fenômeno, um determinado desejo, um determinado pensamento, ou uma determinada ação. Então, é muito improvável que seja uma energia isolada que gere um determinado fenômeno. Ela sempre vai estar agregada a diferentes outros elementos. E esses elementos, eles partem de uma manifestação de origem sutil que se transfere para o plano material. Então, essa é a concepção original filosófica da própria manifestação do corpo material, da alma corporificada. Então a gente vem de um conceito sutil e se manifesta no plano material através desse veículo biológico que é o corpo da gente, e isso acontece sucessivamente. Da mesma forma, os outros eventos que acontecem na natureza e que acontecem no nosso próprio corpo também têm uma origem que é mais sutil para depois se manifestar de uma maneira material. E aí também a gente entende os fenômenos psicossomáticos. Então, tudo que acontece de uma certa forma, tanto de origem
biológica, como de origem material grosseira, a gente tem uma origem sutil, né? Tem uma manifestação primária mais sutil do que o efeito material percebido pelos nossos sentidos, que também é limitado. Então, a gente percebe o fenômeno também através de um filtro. Então, a gente nunca percebe todos os elementos de um determinado fenômeno. A gente percebe aquilo que a gente está condicionado a perceber. E essa ideia de condicionamento é interessante porque várias vertentes da psicologia estudam, definem e decompõem a ideia dos condicionamentos do comportamento humano, mas isso também já tinha sido estudado pelos sábios antigos da Índia e descrito também de uma certa maneira através dos arquétipos, e é justamente através dos arquétipos que a gente faz a interpretação do posicionamento dos corpos celestes. Então, voltando, é a ideia de entender que tudo é pessoal no sentido de personalidade. Não é pessoal contra a gente. Não é que o universo está agindo contra a gente de alguma maneira, não. É pessoal no sentido que são relações pessoais. Então, da mesma maneira que a gente se relaciona com as pessoas e a gente gosta mais de umas do que de outras e a gente acaba até brigando com algumas e tendo relacionamentos muito mais próximos com outras, a mesma coisa são os corpos celestes. E a relação entre eles é que gera determinados fenômenos de uma maneira generalizada, genérica, que aí é efeméride para o planeta inteiro, ou de uma maneira pessoal, que é a forma como aquele posicionamento afeta cada pessoa. Beleza. A gente já falou sobre isso também, que é a ideia de criar o próprio horóscopo. Só que tem uma avaliação, né? Talvez um entendimento bem fácil da gente poder colocar a percepção individual da realidade quando a gente pensa justamente através de qual camada da nossa existência é que percebe a realidade. Então, isso já traz para a gente a percepção de uma divisão em camadas da nossa existência sutil. Então, eu também agora não lembro quando foi que eu falei sobre isso, mas eu falei sobre os corpos dos quais a gente é feito. Então, eu falei sobre Anamaya Kosha, que é esse corpo físico, Manomaya Kosha, que é a mente, Gyanamaya Kosha. Eu falei sobre esses corpos que vão se tornando cada vez mais sutis. Através desse entendimento, para a gente olhar para o mapa da gente, a gente vai entender que existe o mapa natal, que vai trazer essa configuração biológica, corpórea mesmo, que é a configuração do nosso corpo. Então, o mapa natal, ele poderia ser entendido como um dos filamentos do DNA, porque aí cada um dos elementos mais sutis que se manifestam através das combinações desses elementos poderiam ser correspondentes aos mapas divisionais. Mas aí a gente tem o mapa natal como essa forma pela qual a gente atravessa essa vida, o corpo físico. Ó, tá dando para ouvir os trovões? Então, e aí a gente tem justamente a mente, que é esse órgão de processamento da captação que vem através dos sentidos. Então, a gente tem os sentidos materiais e a gente tem a captação desses
movimentos e alterações do meio ambiente através dos sentidos, e aí a gente trabalha e processa essas informações dentro da nossa mente. Então a mente, ela funciona como um programa, como uma plataforma. E aí a gente tem dentro, como se a gente fosse criar um paralelo de uma linguagem computacional, a gente tem um hardware, que é a parte física, e aí é o nosso corpo, e aí o nosso próprio cérebro. A gente tem o software, que é o programa operacional que faz essa máquina funcionar. Então a gente tem a mente como esse software que tem habilidades. E essas habilidades são os sistemas cognitivos. E esses sistemas cognitivos, eles funcionam como aplicativos, como programas, que são instalados ao longo do tempo e que a gente vai desenvolvendo a habilidade de lidar com esses determinados aplicativos de acordo com a nossa necessidade. Então, a gente tem os aplicativos motores, que são as funções motoras que a gente precisa desenvolver. A gente tem a fala, a gente tem o movimento, a gente vai ter funções motoras relacionadas ao trabalho, a gente vai ter capacidade lógica de escolha entre coisas que vão estar diretamente conectadas a também emoções e sentimentos, mas de uma maneira muito grosseira. A gente vai ter aí comidas que a gente gosta e que a gente não gosta, e coisas que a gente rejeita instantaneamente porque a gente sabe que não vai ser bom para a gente. Então a gente já tem uma avaliação primária baseado num senso de existência e de preservação da própria vida que funciona de uma maneira praticamente autônoma. Então a gente tem funções cognitivas autônomas. A gente não reflete sobre elas, a gente não reflete sobre respirar, a gente não reflete sobre um monte de coisa que a gente já tornou um hábito na vida da gente. A gente age automaticamente durante vários momentos em que a gente está executando atividades. Acima dessa capacidade mental, a gente tem a capacidade intelectual de discernir o que é favorável e o que é desfavorável para o nosso processo de desenvolvimento. Então, não é simplesmente o que a gente gosta ou o que a gente deixa de gostar, mas aquilo que realmente vai fazer bem para a gente é a inteligência que vai, de alguma maneira, indicar e orientar a gente naquela direção. Mas voltando para a mente, que aí, quando a gente observa a Lua no nosso mapa natal, e aí isso está cercado de várias simbologias e a própria mitologia, né, a própria história que fala sobre esse arquétipo, sobre essa personalidade da Lua. Eu vou trazer algumas histórias sobre cada um dos planetas quando a gente for fazer uma avaliação mais profunda sobre os planetas. Mas é muito interessante a gente fazer uma avaliação da Lua dessa ideia de que transfere a mutabilidade de emoções, a transformação constante dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas emoções. Por quê? Porque a Lua transita muito rapidamente por esses 360 graus, onde estão distribuídas essas 27 mansões lunares, né, que a gente falou, as nakshatras, e a gente vai ter também a oportunidade de aprofundar nas características pessoais de cada uma dessas nakshatras para entender quais são os efeitos que elas estão oferecendo para a gente. E isso é muito interessante, por quê? Porque todo mundo tem os 9 planetas. Todo mundo tem as 27 nakshatras, todo mundo tem os 12 signos, todo mundo tem as 12 casas. Mas cada pessoa é única, justamente porque o posicionamento e a distribuição
desses corpos celestes relacionados com essas estrelas, com essas constelações, geram efeitos diferentes para cada pessoa. Se a gente entender justamente qual é a energia que cada um desses elementos carrega, a gente vai entender o que é que aparece na vida da gente e por que é que aparece desse jeito. Fala aí, Alexandre. Vai. Desculpa. Você falando que todos nós temos as 27 nakshatras no mapa, é literal ou é uma forma mais filosófica de falar? Porque a gente, no mapa natal não, mas no mapa todo, né? A gente vai o Navansha, aí vai o D1, não sei o que, o outro, o 9, nesse sentido, né? E vai aparecer Então, essas outras nakshatras. Porque é eu não que... tenho todas no meu D1. Sim, sim. É que, na realidade, a gente tem que pensar o seguinte. De uma maneira geral, a própria expressão, né, somos feitos de pó de estrelas, quer dizer que o universo inteiro está dentro da gente. Quando a gente pensa sobre o Kala Purusha Kundali, que é essa ideia do corpo universal, é o nosso próprio corpo também. Então, essa ideia de que cada parte do nosso corpo representa ou está relacionada com uma determinada constelação por causa do nosso ascendente e da distribuição nas 12 casas, significa que a gente tem os 12 signos e as 27 nakshatras. Mas o efeito que essas nakshatras trazem é individual. Por quê? Porque cada pessoa vai ter um planeta numa determinada estrela dessas. Beleza. Mas se a gente for avaliar através do contínuo movimento dos planetas, o tempo todo essas nakshatras vão ser ativadas na nossa vida por causa do trânsito dos planetas. Então, um planeta, vamos supor, eu não tenho nenhum planeta em Chata-bicha no meu mapa natal. Mas na hora que um planeta transita sobre Chata-bicha no céu, ativa Chata-bicha no meu mapa natal. E aí vai gerar um efeito ali. Por quê? Porque aquilo está acontecendo sobre o planeta Terra. Mas eu vou absorver esse efeito específico de um trânsito de Marte sobre Chata-bicha de acordo com a casa onde Chata-bicha ocupa no meu mapa natal. Aí eu vou avaliar qual é o Mahadasha que eu tô para saber onde essa estrela Chata-bicha está gerando efeito através do meu Mahadasha. Eu vou observar se tem algum planeta que está mandando um aspecto para essa casa. Então, vão ter diferentes maneiras da gente avaliar justamente as 27 nakshatras atuando sobre a gente o tempo todo, mas através de um filtro que é o nosso próprio mapa natal. Então, eu queria que tivesse uma analogia fácil para explicar isso. Mas é como se... É que a ideia principal é a seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Pronto, beleza, vai dar certo. Imagina que cada pessoa é um instrumento musical diferente, que pode variar de um coco seco a um violino. E aí vem uma nota do universo, um Ré menor. E todo mundo vai vibrar um Ré menor, mas cada um é um instrumento diferente. E muito provavelmente a maioria das pessoas não sabe tocar o próprio instrumento. Então, na hora que ela vai dar um Ré menor num coco seco, não vai sair som, tá ligado? Por quê? Porque ela não treinou tirar um Ré menor num coco seco, porque ela nunca achou que um coco seco podia ser um instrumento.
Então, a gente tem essa ideia também, né, de que a gente não é apropriado para determinadas coisas. E isso é muito interessante, porque isso limita a gente dentro do plano material, beleza, tudo bem. Não vamos colocar aqui que todas as pessoas são apropriadas para executar qualquer tipo de atividade. Não. O que eu quero dizer é outra coisa, até porque no Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna que é melhor você fazer o seu dever, cumprir com o seu dever, de uma forma que não seja perfeita, do que fazer perfeitamente o dever do outro. Então, a gente tem que entender justamente o nosso karma através dessa configuração e seguir com o nosso propósito, mas a gente não pode se limitar dentro do campo da evolução da consciência. E aí o que é que eu quero dizer com isso? A gente não pode imaginar que porque existiram grandes almas como Jesus, como Buda, como Maomé e como os santos, a gente não pode desenvolver uma espiritualidade sincera e verdadeira e alcançar uma plataforma elevada. A gente não pode se distanciar do exemplo. A gente tem que tentar se aproximar do exemplo. E é por causa disso que continuam existindo grandes almas nesse mundo, para que a gente possa se aproximar delas e tentar aprender com elas como a gente pode se comportar e buscar pela evolução da nossa alma. Então é extremamente importante buscar pela boa associação e praticar na direção dos ensinamentos que estão sendo recebidos dessa associação. Então, o que eu quero dizer assim, a gente tem uma configuração específica, a nossa configuração específica ela vai ressoar as vibrações do universo de acordo com a nossa capacidade e treinamento de estar alinhados com a frequência que está vindo do universo. Então, assim, isso era outra coisa que eu tinha colocado aqui e legal ter entrado nesse tema, que é o seguinte: existem 3 tipos de misérias que a gente sofre por estar num corpo físico. A primeira miséria é as próprias misérias do corpo físico. Então, todos os tipos de dores, de doenças e de limitações do corpo físico são chamadas de adhyatmika klesha. Klesha é a própria ideia de miséria ou de sofrimento. Então, adhyatmika klesha são essas causadas, as misérias causadas no corpo e na mente. Então, tudo aquilo que aflige o corpo e a mente e que, de uma certa forma, é nossa própria responsabilidade, se chama adhyatmika klesha. A gente tem a adibáltica klesha, que são as misérias causadas pelas outras entidades vivas. Então, a gente ainda tem aí misérias causadas por vermes, por bactérias, por vírus, por tigres, por tubarões, por elefantes e por insetos e por toda essa gama de elementos vivos que podem causar miséria sobre o nosso corpo. E a gente tem um outro tipo de miséria que se chama adidaivika klesha, que são as misérias causadas pelos deuses. E a gente pensa, caraca, velho, mas quais são as misérias causadas pelos deuses? As primeiras são as causadas pela natureza de uma maneira impessoal. Então, os raios, a chuva, o fogo, um desmoronamento de terra, uma inundação, um terremoto. Então, todas essas misérias que podem afligir a gente causadas por uma divindade. Da mesma maneira, essas divindades regem partes do nosso corpo. Essas divindades regem as nakshatras. Essas divindades regem os signos. Então a gente já vê aí diretamente uma forma de desconstrução daquilo que a gente vai viver na vida dentro de
setores. Então, a gente vai ter aí uma avaliação que poderia ser ayurvédica, que cuida de 2 tipos de misérias, que são as adiátmica klesha e a adibáltica klesha, e a gente vai ter o estudo dos jyotis e o estudo da filosofia védica para minimizar os efeitos das adidáivica kleshas. Então, quando a gente pensa, né, tipo, existe já uma prática, um sadhana, que favorece a nossa relação com todas essas divindades. E a gente vai tendo isso ao longo dos séculos cada vez mais simplificado, até que chega, né? Eu sempre gosto de trazer essa concepção porque é a que eu acho mais elevada mesmo, porque é a que Krishna revela no Bhagavad Gita e é a que Chaitanya Mahaprabhu vem para reforçar no século XVI, de que todos os deuses, todas as forças controladoras do karma e das energias materiais, elas são subservientes à vontade da Suprema Personalidade de Deus. Então, se a gente tiver um desejo sincero de se desconectar dessa energia material e entrar dentro de um plano de serviço transcendental, a gente não precisa mais se conectar com essas forças divinas controladoras da matéria. Então a gente não faz uma adoração aos semideuses. A gente tenta se relacionar diretamente com essa personalidade suprema. E é aí onde eu já falei algumas vezes também de que o maior remédio para qualquer aflição no mapa da gente, para qualquer tipo de dificuldade que aparece no mapa da gente, são os santos nomes. Porque os santos nomes, né, o Maha Mantra, que Mahaprabhu deu tanta ênfase para que a gente repetisse, o Maha Mantra, ele é o remédio que liberta a alma do condicionamento material. Então, se a gente for pensar, todas as aflições que a gente pode se queixar são aflições materiais. Se a gente tem um remédio que libera a gente dos nascimentos na matéria, então a gente tem um remédio supremo a todos os outros remédios. Mas a gente vai chegar a isso no outro momento. O que eu quero dizer é que a gente tem uma perspectiva limitada da realidade, porque a gente está atuando diretamente através da nossa mente. E a nossa mente, ela é condicionada. A nossa mente, ela é limitada justamente por causa dos nossos sucessivos desejos e ações na direção do egoísmo e da satisfação egoísta. Então a gente vai ter aí o arrancar, que eu expliquei, que é a nossa falsa identificação individual. Então, não é simplesmente que a gente entende que é um indivíduo separado de tudo. A gente entende que, além de ser um indivíduo separado de tudo, tudo o que existe é para a gente. Então, a gente deseja a apropriação de todas as coisas. Essa é a ideia do arrancar. E quando também, dentro da concepção filosófica, é dito que existe essa partícula de Rudra dentro de cada entidade viva, Rudra é a energia destruidora. Então a gente entende que a nossa ação na matéria é uma ação destrutiva e ao mesmo tempo exploradora, porque a gente está retirando da natureza tudo aquilo que a gente necessita para a nossa própria existência. Existe uma maneira não de equilibrar essa energia, mas de transformar essa energia num serviço transcendental. Então, quando a gente tipo se relaciona com esses elementos que mantêm a nossa existência, mas que isso é benéfico para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso também faz parte da diferença entre o que é Karma Yoga e o que é Bhakti Yoga.
Porque durante muito tempo a gente vai acabar executando atividades piedosas que vão trazer resultados benéficos para o nosso karma. Mas a partir do momento em que a gente começa a desenvolver vida espiritual, a partir do momento que a gente busca desenvolver um relacionamento afetivo com o que há de divino e sutil, a gente passa a adquirir mérito espiritual, sukriti. E esse sukriti se transforma em devoção. Ele é o próprio néctar que brota da devoção, né? Então, chama prema, que é o amor estático. Então, os sentimentos de amor estático que se desenvolvem e germinam através da prática devocional. Então, a gente vai ter toda uma gama de possibilidades de atividades de executar o nosso propósito, que aí a gente continua cumprindo com a nossa ação, de acordo com a responsabilidade que a gente já assumiu nessa vida, mas a gente pratica isso como uma forma de oferecer a nossa energia para o benefício de todas as outras entidades vivas, aquelas que pelo menos estiverem mais próximas da gente, através de amor, através de afeto. Então é a forma que a gente tem de expressar o nosso amor. Então, como eu já falei outras vezes, né? Vênus é o planeta que fala sobre o amor, sobre o afeto e sobre o relacionamento, mas é o planeta que fala sobre a devoção. Então, a verdadeira devoção é o amor, não é religião. Não é uma prática repetitiva de uma determinada coisa, é o quanto você consegue dar amor, sinceramente, para uma determinada manifestação. Isso é a sua devoção, é a isso que você está devotado. Então a gente tem aí, ao mesmo tempo que um labirinto, porque é um labirinto, o mapa é um labirinto, o universo inteiro é um labirinto, a gente está rodando dentro de um labirinto, e aí é o que fala, né, o minotauro, a própria morte, a própria aniquilação, está junto da gente, está perseguindo a gente o tempo todo dentro desse labirinto. Então existe uma saída desse aprisionamento material, e é por causa disso que a gente está estudando, porque a gente está nos primeiros graus, né? A gente está nas primeiras séries do entendimento sobre a alma. Então a gente está sofrendo ainda muito essas misérias que afligem o nosso corpo. Então, entendendo que essas misérias são temporárias, são passageiras, que a gente não tem que se apegar a elas, a gente consegue olhar para o que realmente é importante. A gente só vai conseguir ter profundidade a respeito da causa, a causa dessas misérias. A gente precisa buscar pela causa dessas misérias. A gente já sabe, é o ego, é o desejo egoísta, sempre. Mas a gente precisa encontrar individualmente qual é a emoção que esse ego gerou em relação à energia material, seja ela pessoal, então pode ter sido uma outra entidade viva, ou pode ter sido o próprio desejo de adquirir poder e de controlar a realidade. É através dessas forças que a gente acumula karma. Então a gente tem um acúmulo de karma negativo derivado da paixão e da ignorância, e a gente tem um acúmulo de karma positivo derivado da bondade. É possível que a paixão associada à bondade consiga gerar karma positivo também, mas é mais complicado. Mas é possível também. E aí tem, eu não vou saber onde é que isso está escrito, mas tem uma passagem que Srila Sridhara Maharaj falava, eu acho. Eu era Gurudeva, agora eu não consigo saber qual dos dois, mas falava sobre, através da forma pela qual a gente executa a atividade, o resultado dela, a gente consegue entender qual é o modo da natureza que estava atuando ali.
Então, uma coisa muito séria dentro da vida espiritual, além da sinceridade, que é o mais importante, é a sinceridade, a gente tem a austeridade. Porque não interessa, assim, interessa muito, interessa bastante. Mas, assim, se você é sincero, mas você não é austero, você não progride. Então, você é sincero numa determinada direção do que você quer para a sua própria evolução, mas você precisa ser austero em andar nessa direção. Você não pode dizer que gosta de uma coisa, mas está indo na direção de outra coisa e desejando outra coisa e vivendo outra coisa. Então, a austeridade de se esforçar no sentido daquilo que você deseja sinceramente. Então, a austeridade, quando ela é feita no modo da bondade, então, quando você se sacrifica na direção daquilo, mas você se sacrifica com bondade, você tipo faz aquilo com uma vontade de evolução mesmo. Você desenvolve doçura. Então a austeridade no modo da bondade desenvolve doçura. Então você vai ver pessoas extremamente austeras, pessoas que realmente fazem sacrifícios extremos que outra pessoa não suportaria fazer. E elas são doces. Elas são, tipo, bondosas de coração mesmo. Você sente a doçura emanando delas. E quando você vê pessoas que fazem austeridades no modo da ignorância, elas são amargas, elas são cruéis, elas se privam daquilo que elas desejam simplesmente para poder julgar as outras pessoas e desenvolver ainda mais essa amargura com a própria vida por não ter ido na direção daquilo que ela desejava. Então, a gente vai ter diferentes elementos e formas de praticar, até mesmo o que é correto, para que o resultado seja favorável. E Madhusudana Maharaj, numa dessas últimas aulas dele, ele falou uma coisa muito interessante sobre justamente a necessidade de praticar, mesmo que não tenha devoção. Então, o que é que isso significa também, né? Parece contraditório, mas muitas vezes a gente, foi o devoto até fez uma relação disso com a Covid, que é não sentir o sabor da comida. Por causa disso, a gente não vai parar de comer. A gente tem que continuar comendo e pedir pela misericórdia de conseguir voltar a sentir esse sabor de novo. Então, tem uma passagem que fala sobre uma doença que dá na língua e tira o sabor doce. E o remédio para isso é açúcar. E é um açúcar concentrado. Só que quando a pessoa coloca na boca, fica amargo. Então, é mais uma metáfora a respeito de o remédio é amargo, mas ele vai dar bons resultados. Então, a gente precisa desenvolver uma prática espiritual, um sadhana, mesmo que a gente ainda não tenha devoção, porque a gente vai praticar pedindo por devoção, pedindo a Deus que dê amor no coração da gente. É para isso que a gente vai praticar a espiritualidade. Então, se a gente ainda não tem, a gente vai buscar. E se a gente já tiver, a gente vai praticar. Então, a ação nesse sentido, ela é inevitável. A gente tem que ir na direção dela. Então, só para a gente voltar para a ideia da mente, como eu estava falando do ahankara e esse desejo de apropriação individual, a gente vai ter em cima do ahankara, que é essa falsa identificação individual, a gente vai ter o sanskara. E o sanskara é justamente o resíduo kármico
de um comportamento repetitivo ao longo de vidas. Então a gente carrega sanskara. Esse sanskara, ele é uma coisa cultural. Então vamos supor não, né? Vamos apontar. O Brasil tem o sanskara. O Canadá tem o sanskara. A Suíça tem o sanskara. A Rússia tem o sanskara. A Índia tem o sanskara. Isso é um sanskara cultural, generalizado, que de certa forma já também houve muito trânsito e muita troca, muita globalização. Mas a gente vai ter o sanskara familiar, que vai estar colocado para falar sobre determinados tipos de comportamentos que uma família, que um clã, que um gene carrega. A gente vai ter um outro sanskara relacionado a determinados tipos de atividades materiais, familiares também. Então a gente vai ter uma carga emocional afetiva relacionada à família, que é um karma que a gente carrega, um comportamento que a gente carrega derivado da nossa relação com a família, com pai, com mãe, com tio, com vó, com irmão, com primo. A gente vai ter um outro que é relacionado à profissão. Na Índia, isso são as castas. Mas a gente sabe que no Brasil tem casta de político, no Brasil tem casta de pecuarista, vai ter casta de médico, vai ter casta de advogado, vai ter casta de tudo. E a gente sabe que dentro de uma determinada plataforma, isso acontece de maneira hereditária e é inevitável. Não interessa, o cara, por ser filho de tal pessoa, ele já herda aquilo automaticamente. Enquanto os sem casta vão tentar encontrar um espaço que se adeque dentro dessa estrutura que já está pré-formatada. Então, assim, a gente tem também, né, culturalmente, uma crítica muito pesada ao sistema de castas indiano, porque ele foi midiaticamente disseminado para fantasiar, para disfarçar o sistema de castas ocidental, que é muito mais cruel. E a gente sabe, a gente vê ele acontecendo na cara da gente o tempo todo. Então, isso são os sanskaras. Os sanskaras são essas cargas kármicas que geram uma energia que a gente carrega de uma maneira automática. São os programas que a gente já tem instalados no nosso inconsciente e que se manifestam de maneira automática, de maneira autônoma. A vida da gente e a maneira como a gente observa esses fenômenos, se a gente tiver poder de autocrítica e de autoanálise, a gente consegue entrar dentro dessa programação e refazer essa linguagem para que ela funcione. Então, são os poucos casos em que, por alguma circunstância que também é kármica, uma pessoa que vem de uma situação muito precária alcança uma situação mais desenvolvida, dentro do plano material. Ó, o Vitor falou o seguinte. Tu colocou as varnas, mas assim, as palavras em sânscrito que terminam com A, elas são masculinas. Aí os varnas são herdados ou tem a ver com a tendência acumulada no corpo mental ao longo das vidas. Na real, o que tu acabou de falar aqui é a mesma coisa. Os varnas são herdados, sim, são herdados, porque eles fazem parte de uma herança genética familiar mesmo. Dentro da cultura indiana é assim. Então você vai ter vamos colocar, dentro da casta dos kshatriyas, você vai ter os caras que são arqueiros, os caras que são lanceiros, os caras, tipo, vão ter várias categorias. Dentro dos vaishyas, que são os comerciantes, vai ter várias categorias. Aí você tem os shudras, que são os servos mais baixos, e você ainda vai ter os sem casta. O que acontece é o seguinte, né? Se eu entendi mais ou menos a tua pergunta, é que, de acordo com as nossas atividades,
a gente vai se encaixar dentro de um desses Varnas numa próxima vida. Então, no Mahabharata tem algumas citações de guerreiros muito poderosos que não eram kshatriyas, que foram amaldiçoados e que amaldiçoaram outros kshatriyas, e eles meio que tentaram quebrar esse Varna, que eles eram brahmanas ou shudras e queriam se tornar kshatriyas, e eles lutaram em batalhas, mas eles continuam carregando aquele mesmo karma do Varna original deles. Então a gente vai ter aí uma tendência de buscar por uma outra ação, que não a ação determinada pelo Varna de nascimento, mas por uma causa específica. Então isso é muito interessante, porque até a própria forma como é descrita a história desses personagens já pontua muito bem a necessidade da gente quebrar esses padrões kármicos mesmo, de abandonar esses condicionamentos de uma maneira negativa, né? Limitante. E é aí onde entra também, mais uma vez, o papel de Mahaprabhu. Por quê? Porque quando Mahaprabhu ele vem no século XVI, ele é o responsável por destruir o sistema de castas da perspectiva filosófica. Por quê? Ele vem de uma casta bramínica, extremamente elevada e respeitada. Ele se torna um dos maiores panditas da história, ainda adolescente. Aí ele entra dentro de uma ordem de sannyasi extremamente austera e impersonalista para poder derrotar todos esses caras e pegar o conhecimento mais elevado que estava escondido entre os sacerdotes mais secretos, e ele pega essa magia e ele distribui para todas as pessoas. Então é muito interessante e simbólico isso também. Por quê? Porque quando ele recebe esse conhecimento desses mestres, esse conhecimento secreto, esse mantra secreto, esse poder, essa vibração que transforma a realidade material, quando ele recebe esse poder, ele tem que fazer um juramento de não revelar isso para ninguém. E ele jura, para ele poder receber esse conhecimento, ele jura que ele não vai revelar para ninguém. Mas na hora que ele recebe esse conhecimento, ele já sai gritando pela rua. E aí é muito engraçado, porque foi, mas se ele jurou que não ia falar, como é que ele sai falando? Porque esse foi o dever dele, revelar o código para que as almas caídas da Kali Yuga pudessem receber a misericórdia mais elevada. Então, de uma perspectiva, é mais um sacrifício. Quando a gente pensa em Jesus, ele se sacrifica, mas ele se sacrifica dando o exemplo de não dar a palavra atrás. Então, ele continuou mantendo a palavra dele até o fim. Não é porque Jesus morreu que ele salvou ninguém. Jesus morreu dando o exemplo de que ele estava seguro na fé dele. Então, ele está dizendo, sejam seguros na sua fé, peguem a sua cruz e me sigam. Então, cada um carregue o próprio karma e alcance essa transcendência, essa capacidade de a transfiguração, né? Transformar-se em luz. Então, isso é muito interessante também, porque faz parte da mecânica do funcionamento do karma. O que acontece? Putz, eu não queria esquecer disso, mas eu queria terminar outro assunto. Mas beleza. O que acontece? Tudo é luz e som. E todas essas forças de luz e som são transformadas e modificadas através da gravidade, como eu estava falando antes. Então, essa gravidade, que é a consciência, ela cria ondulações na reverberação e na
tonalidade da luz, criando e transformando tudo o que existe dentro da matéria. Quando as grandes consciências, os grandes corpos celestes, mandam essa força gravitacional, essas ondas gravitacionais deles para a Terra, a gente reverbera essas ondas de acordo com a nossa configuração. Então a gente tem essa ideia de tornar-se luz, porque a gente é luz. Em última análise, tudo é luz. Só que cada um vibra uma tonalidade de luz pessoal, independente, própria, única, e ao mesmo tempo reverbera um som, uma música. E cada pessoa, através da conexão com outras, vai criando uma música e um som que se reverbera por todo o tempo e espaço do universo. E isso é o próprio karma. Então, é muito, muito legal pensar como instrumentos, porque é uma grande orquestra. Só que para que essa orquestra faça uma música bonita, todo mundo tem que estar agindo coletivamente para criar esse som. Se cada um quiser tocar a sua própria música, não vai acontecer nenhuma música, só uma bagunça, um ruído, um caos, né? Que é o que a gente está vivendo, né? Um caos generalizado. Então, que eu estava falando das castas e Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu, ele vem para acabar com os sistemas de castas, justamente porque ele revela o conhecimento da casta mais elevada para os que não têm nem casta. Porque a gente ocidental não tem nem casta em relação aos indianos. E a gente recebeu o conhecimento mais refinado, sendo que esse é um sacrifício que Mahaprabhu faz. E aí tem uma gravação de Srila Prabhupada, que é esse mestre que veio para o Ocidente nos anos 60, e aí Prabhupada está falando uma coisa que está nas escrituras também, de que é orientado para os mestres não aceitar muitos discípulos. Já é uma orientação, assim, não aceite muitos discípulos, senão você vai para o inferno e você vai mandar todos eles para o inferno. Porque é como se a pessoa não tivesse, não é como se a pessoa não tivesse, é exatamente isso também. Srila Sridhara Maharaj fala isso para Gurudeva num determinado momento, de que o guru é uma chama. O guru é uma chama, o guru é como uma grande fogueira. E os discípulos que ele aceita trazem madeira e jogam dentro desse fogo, e é o próprio karma deles. Para que esses discípulos possam se tornar fogo também, assim como o guru, eles precisam queimar o karma que eles carregam. Só que a gente não tem esse fogo, essa devoção, essa sinceridade para queimar o nosso próprio karma. Então a gente entrega esse karma para o mestre espiritual, porque ele tem fogo para queimar. Mas, e isso é matemático, se a gente bota muita madeira dentro do fogo, a gente apaga o fogo. Então, o guru, ele precisa ser uma chama extremamente poderosa para queimar todo o karma que ele recebe. Então, Prabhupada, ele fala isso, mas ele fala que ele está pronto para aceitar todo esse karma, se ele conseguir levar os santos nomes para aquelas pessoas que ele está disposto a levar. Então, Prabhupada, ele é considerado um Shakti-avesha Avatara. Ele é uma potência de uma outra forma de Deus que se chama Nityananda, porque Nityananda é aquele que distribui incessantemente os nomes de Chaitanya, de Mahaprabhu, e Prabhupada vem para fazer a mesma coisa e se sacrifica, ele se coloca em sacrifício para queimar o karma de todas as outras pessoas que vierem a receber os santos nomes dele. E é justamente isso que, de certa forma, a gente está fazendo.
A gente está dando o karma para Prabhupada queimar de alguma maneira, porque esse conhecimento vem dele também. Então, é por isso que eu sempre presto reverências aos mestres espirituais, porque eu peço para que a chama deles queime essa ignorância, para que ilumine a escuridão da minha mente e da minha alma, para que eu possa fazer as melhores escolhas e não acumule mais karma ou mande mais karma para eles queimarem. Então, quando a gente estuda sobre a gente mesmo, é justamente para isso, para que a gente possa fazer as melhores escolhas e através dessas melhores escolhas, aliviar o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, só como um resumo de tudo, né? Eu acabei falando demais. A gente tem esses sistemas operacionais, esses aplicativos, esses programas implantados dentro do nosso inconsciente, atuando o tempo todo através da nossa mente e fazendo com que a gente tenha comportamentos que não são inteligentes na maioria das vezes ou que não têm uma avaliação mais profunda a respeito do resultado. Então é importante que a gente passe agora a observar mais atentamente esses nossos comportamentos condicionados para tentar entender qual é a configuração no nosso mapa que leva a gente nessa direção, para que a gente possa reprogramar essa atividade. E aí, só trazendo a configuração astronômica dessa ideia, que é justamente, a gente sabe que determinado planeta tem as suas características pessoais e as suas predições, os seus desejos, o seu comportamento, e que em determinados ambientes, e esses ambientes são os signos, e esses ambientes são as nakshatras, porque essas constelações, essas estrelas, elas geram ambientes, elas geram o fenômeno em si, mas o ator do fenômeno, aquele que movimenta a energia, é o planeta. Quem mais movimenta a energia é a Lua. Por quê? Porque a Lua é o mais rápido. E a Lua está todo mês passando pelos 360 graus e recebendo alguma mensagem, algum código, alguma vibração desses ambientes por onde ele passa. Então, a Lua passa por uma determinada nakshatra, por uma determinada estrela, e essa Lua manda uma mensagem individual para cada pessoa, e ela, ao mesmo tempo, cria um ambiente onde essa pessoa vai viver uma determinada situação, associado à energia de todos os outros planetas, o posicionamento deles no céu naquele momento e o posicionamento daqueles planetas no mapa natal. Na medida em que a gente tiver conhecimento para avaliar os mapas divisionais, a gente vai ter acesso a informações mais sutis. A gente está começando a entender as nakshatras e começando a entender como isso manifesta os efeitos das energias do Navamsha no mapa natal. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Amanda? Parama? Não, tô de boa. Tô de boa também. Beleza. Então, a Alexandra, ela sempre levanta a mão quando ela quer fazer pergunta. O Vitor, ele sempre escreve também. A Clarissa sempre manda coraçãozinho. Então, a Ângela também, ela faz pergunta quando ela acha apropriado. Sobre essa questão filosófica de entendimento e percepção do que é astrologia,
eu acho que a gente já fez uma abordagem bem interessante, assim, até um pouco complexa, mas cada um desses elementos ainda teria muito mais profundidade. E eu acho muito importante a gente entender que ainda estamos na camada mais grosseira, ainda estamos sofrendo as aflições da nossa mente. Então, como vocês estavam falando no começo, o estudo do Panchang vai dar uma direção muito apropriada, porque a gente vai ter, através desses elementos dos titis, da nakshatra, do karana, do yoga, a gente vai ter como canais de percepção. Da mesma forma que a gente tem 5 sentidos, a gente vai ter o Panchang, que são 5 angas, são 5 caminhos de captação de energias. Então a gente vai ter essas 5 maneiras de onde a gente percebe a realidade e da forma como a gente direciona a mente da gente para agir. O Panchang é bem legal. A gente tem que entender que mesmo que é, mais uma vez, né, a gente já falou sobre isso, mas mesmo que é considerado inauspicioso ou maléfico em qualquer avaliação, seja de Panchang, seja de dignidade de planeta, a gente tem que entender que esse já é o nosso karma e que a gente precisa transformar isso em algo positivo, algo bom, algo para nossa evolução. A gente tem que transformar o veneno num remédio. A gente tem que transformar um vírus numa vacina. E a gente tem que transformar uma patologia num tratamento. Então, o objetivo da gente não é simplesmente lutar contra o que a gente tem de nocivo. A gente tem que transformar o que é nocivo num remédio para a gente e para as outras pessoas que vão acabar se aproximando da gente, sofrendo da mesma coisa que a gente já sofria. Porque é justamente isso de que trata os entrelaçamentos. Então, as almas estão entrelaçadas pelos karmas que elas compartilham. Então, é como se fosse a cor de um fio num tapete. Então, num tecido. A gente pode achar que por causa do desenho aquele fio desapareceu, mas ele vai aparecer em outro lugar lá na frente, amarrando e dando um nó em outro canto para poder criar a imagem completa. Então, de uma certa maneira, todas as entidades vivas estão entrelaçadas nessa malha cósmica, mas algumas entidades vivas fazem parte da mesma fibra. Então, de uma certa maneira, a gente está conectado dentro de uma malha, dentro de uma fibra. E aí Shri Sridhara Maharaj falava, né, pássaros de mesma plumagem voam juntos. E isso é muito legal porque não necessariamente eles precisam ser da mesma plumagem, né, tipo, ou da mesma espécie, mas a ideia de voar na mesma direção. Então a gente vai ter diferentes personalidades e diferentes características pessoais voando na mesma direção e se complementando, criando uma realidade em que cada elemento auxilia no desenvolvimento do outro, mesmo agindo para a própria evolução. Porque é aí de onde vem a palavra acharya, que é ensinar através do exemplo. Então a gente vai ensinar a voar voando. A gente vai ensinar a falar falando. Então, todas essas maneiras, todas essas práticas de buscar pela nossa evolução e pelo nosso autoconhecimento é algo que a gente pode transferir de maneira sincera, de maneira afetiva e de maneira misericordiosa, assim como a gente recebeu dos mestres espirituais. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre as efemérides. Beleza? Vamos lá.
Parama, Oi. quer falar? Você começa, você vai daí, não vai daí, eu complemento qualquer coisa. Beleza. Na semana passada eu falei sobre o Makar Shankranti. E eu acho que eu expliquei a questão astronômica de que o Makar Shankranti representa esse ponto em que o Sol volta a se aproximar da Terra. E que aí também representa a entrada do Sol dentro de Capricórnio. Uma outra coisa a respeito disso é que por causa do movimento lento de Saturno, como ele passa 2 anos e meio mais ou menos dentro de cada signo, o Sol geralmente passa 2 vezes sobre Saturno em cada signo. Dessa vez, mais uma vez, como foi no ano passado, esse trânsito do Sol sobre Saturno acontece com uma conjunção com Saturno. Saturno é o próprio regente de Capricórnio, então ele está muito poderoso. A gente sabe que Saturno é inimigo do Sol. Então, para o Sol, isso não favorece alguns indicadores que ele carrega. Sendo que esses indicadores que o Sol carrega e que não são favorecidos, na realidade, pode trazer resultados benéficos. Que o Sol, sendo regente de Leão e trazendo essas qualidades nobres, essas qualidades de um rei, carrega também o ego de um rei, o desejo de poder de um rei, a autoridade, essa prepotência de uma certa maneira de um rei se ele agir de uma maneira maléfica, né? Se o Sol estiver dando resultados negativos. Quando o Sol entra dentro de Capricórnio, quando a gente observa isso pelo Kala Purusha, eu acho que eu falei também disso, a gente vai ter aí a casa 10 como Capricórnio, e é a própria casa do karma, é a própria casa da ação material. Então, quando o Sol entra dentro da casa da ação, então é esse rei em ação, só que não é em batalha. Por quê? Porque a batalha acontece dentro de Sagitário, a batalha acontece dentro de Leão, a batalha acontece dentro de Áries. Existe uma batalha que acontece dentro de Capricórnio, mas essa batalha é a posição dentro do campo de batalha em Capricórnio é a de um general, é a de alguém que lidera, é a de alguém que está orientando e colocando todos em uma função específica. Para que isso seja benéfico, a única maneira é que seja benéfico para todos, e não para o rei. Não é uma ideia de que esse rei está tentando se safar do campo de batalha. Não, ele está tentando vencer essa guerra com a ajuda de todos os outros que estão junto dele. Então, quando a gente observa isso dentro de Leão, é uma luta pelo poder. É o próprio rei lutando para alcançar o poder. Quando a gente vê isso dentro de Sagitário, a gente vê uma guerra santa. A gente vê uma batalha espiritual. Quando a gente vê isso em Áries, é uma coisa de uma energia, é uma coisa muito instintiva, é uma batalha instintiva, é uma batalha infantil de uma certa maneira. Se a gente for observar os 3 níveis de evolução da alma, dentro de Áries é o início dessa manifestação. Dentro de Leão é quando a pessoa já alcança essa maturidade de lutar pela própria existência, não só pela individualidade, mas por um poder ainda maior. Quando ele entra dentro de Sagitário, ele entende que todo esse processo é para a evolução espiritual. E Capricórnio é o signo que pode buscar pela ação efetiva na direção dessa evolução espiritual, já que o Sol está em conjunção com Saturno,
ele adquire a humildade necessária de servir, de trabalhar na direção mais benéfica para todas as outras pessoas. E justamente agora que o Sol está com 5 graus, Saturno, que está em Shravana, ele está em combustão. E essa combustão favorece Saturno. Por quê? Porque ele está dentro da própria casa, então ele tem mais poder ainda sobre o Sol, de subjugar ainda mais o Sol nesse sentido. E Mercúrio está retrógrado e combusto, mas ele está com mais graus. Deixa eu confirmar. Isso. Ele está com mais graus do que o Sol. Então ele está na direção do Sol, mas ele ainda está refulgente do brilho do Sol. Então Mercúrio, ele está com uma capacidade profunda de discernimento, de inteligência, de avaliação. E uma avaliação da ação. E uma avaliação do resultado egóico, do resultado individualista dessas ações do Sol. Então é um momento muito interessante da gente poder refletir justamente sobre a forma como a gente atuou egoisticamente ainda nesse último ano. Porque no primeiro trânsito do Sol sobre Saturno no ano passado, a gente estava sofrendo o resultado do primeiro ano de pandemia, do primeiro ano de confinamento, do primeiro ano de isolamento, do primeiro ano de pagar as contas emocionais dos nossos últimos 30 anos. Agora, o que é que a gente fez na direção da transformação daquilo que a gente sentiu? Porque a gente teve esse marcador no ano passado e a gente teve um ano para trabalhar essa energia. Como a gente trabalhou essa energia? Em que direção a gente trabalhou essa energia? Ou será que a gente ficou só no campo mental, da transformação das nossas atividades na matéria? Porque a gente identificou todos os elementos que levaram a gente a essa situação, que para a maioria das pessoas foi uma situação extremamente sofrida dentro desse confinamento e dessa pandemia. Muita gente perdeu amigo, muita gente perdeu parente, muita gente perdeu a família, porque o casamento acabou, porque a pessoa cometeu algum erro ou alguma coisa veio à tona. A pessoa percebeu que tinha escolhido uma vida errada para ela, muitas pessoas mudaram de trabalho, muitas pessoas mudaram de cidade, muitas pessoas mudaram em muitos aspectos. Mas será que elas mudaram a direção de pensamento ou isso só se tornou algo ainda mais egoísta? Porque se a gente for parar para pensar, o maior incômodo foi o de que os desejos que a pessoa foi obrigada a viver não estavam trazendo o resultado que as pessoas desejavam antes. Então, o entendimento do resultado daquilo que as pessoas se esforçaram tanto mudou. Mas se elas não tiverem mudado as atividades dela na direção de evoluir a consciência, evoluir a própria relação emocional que ela tem consigo mesma, não muda nada. Então, é muito interessante, assim, só fazendo um paralelo, porque eu moro num lugar que é considerado rural, só que é mais ou menos próximo de São Paulo. E durante a pandemia, aconteceu uma transformação muito grande na cidade, assim, e muita gente, assim, centenas de famílias vieram morar aqui nessa cidade, compraram terras e começaram a construir casas e transformaram a cidade completamente. Isso é positivo ou é negativo? Não interessa. Várias perspectivas diferentes vão avaliar isso de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. O que eu quero trazer é o seguinte: a maioria dessas pessoas que vieram morar no campo
trouxeram o estilo de vida de São Paulo para cá. Então é como se elas pudessem, muito provavelmente elas teriam arrancado o apartamento delas e enfiado aqui no meio da floresta. Então, o que é que mudou? O que é que muda numa situação como essa? Você muda o ambiente, mas você não muda a energia que você carrega. Então você continua carregando as mesmas coisas para um outro lugar. Então, muitas vezes a pessoa acaba um casamento para entrar em outro igual ou pior. Muitas vezes a pessoa abandona a própria família e não está conectado com os resultados emocionais das próprias escolhas que vão ser gerados em outras pessoas que estão dentro desse ciclo. Então isso é um karma inevitável, mas que poderia ter sido trabalhado de uma maneira diferente se a pessoa tivesse consciência. Então, mais uma vez, a gente está sendo confrontado com o resultado das nossas escolhas, se isso foi feito de uma maneira positiva ou negativa. E qual é o marcador disso? Mais uma volta de um aspecto da pandemia que leva ao isolamento, mais uma vez, ao conflito ideológico, mais uma vez, e a própria percepção do que é adequado ou não para a nossa vida, porque a gente está sendo, mais uma vez, privado de determinados tipos de situações, porque a gente não sabe se comportar socialmente ou de se entender coletivamente. E essa ideia de coletividade é muito expressa por Capricórnio, porque Capricórnio vai falar sobre essa coisa mais concreta e mais ampla que atinge muitas pessoas e pessoas que estão sendo guiadas por uma outra pessoa. Basicamente, a gente tem esse entendimento de Capricórnio ainda, né? A gente está nesse entendimento já tem quase 2 anos, de tentar procurar a quantidade de configurações possíveis que estão saindo de dentro de Capricórnio. E o interessante mesmo disso tudo é que, como Mercúrio é a inteligência, e Mercúrio estava em Shravana, e Saturno está em Shravana ainda, e Shravana é representada por uma orelha. Shravana é representado pelos 3 passos de um avatar de Vishnu chamado Vamanadeva, que se transforma numa forma gigantesca e que com o 3º passo ele toma o planeta inteiro. É uma história muito legal isso. Mas essa mesma forma de Vamanadeva também representa Brihaspati, e o mestre espiritual, tem uma relação com Júpiter. E aí a gente entende que essa força de Shravana, que fala sobre ouvir, fala sobre aprender, e fala sobre a rendição, fala sobre a fé, fala sobre a transformação de algo que parecia completamente desprezível, porque Vamanadeva era um anão. Então esse anão, ele chega no palácio de Bali Maharaj. Valeu, Vitor. Valeu, brother. Eu tava tentando lembrar, é uma ilha da Indonésia. Tava na minha cabeça, é uma ilha da Indonésia. Eu tava tentando lembrar qual era a ilha. Bali Maharaj, valeu, velho. Então, Vamana Deva entra no palácio de Bali Maharaj porque ele queria pedir terra. E aí ele ganha 3 passos de terra, porque ele é um anão. Aí ele ganha 3 passos de terra. Com o primeiro passo, ele toma o palácio. Com o segundo passo, ele toma o planeta. E aí ele não tem onde colocar o 3º pé dele. Aí Bali Maharaj fala, coloque na minha cabeça. Tipo, ele mesmo entrega o próprio corpo
ele se rende àquela grande personalidade que se apresenta para ele ali, a forma de Vamanadeva. Então ele manifesta o esplendor de Vishnu, a potência incompreensível de Vishnu. Então ele toma de volta porque Bali Maharaj era um rei demoníaco. Então ele toma dos demônios a propriedade da terra. Então Shravana carrega esses elementos, carrega essa capacidade incrível de transformar algo que aparentemente é muito ruim, que é ser governado por um demônio, e transforma isso numa grande bênção através de um processo extremamente misterioso, né? Mágico, e é incrível, porque é a fé que vai trazer a rendição. Então a gente tem Mercúrio, que estava em Shravana, no movimento direto, aprendeu a respeito desse conhecimento transcendental, agora está no movimento retrógrado, combusto, indo na direção do Sol, que é o próprio ego, a própria personificação individual do nosso Atma. Então, o conhecimento, a inteligência está trazendo o conhecimento para esse nosso ego, para essa nossa individualidade, para esse nosso Sol. E o que é que a gente pode fazer a respeito disso? Então, é um momento muito, muito interessante mesmo. Partindo para uma outra situação que também está extremamente interessante, na casa anterior, que é Sagitário, a gente tem Vênus retrógrado e Marte ainda no Gandanta com 2 graus. A gente pensa, 2 graus, ele já está com 2 graus e 34 minutos, então ele já está quase saindo do Gandanta. Mas a situação para ele ainda é de adaptação. É uma adaptação positiva, por quê? Porque Marte é um signo de fogo, um planeta de fogo. Ele entrou no signo de fogo, ele é amigo de Júpiter. Beleza. Tudo isso é muito legal para Marte. Mas tem algumas características de Marte que são muito interessantes e que a gente não aborda muito elas, porque a gente tem uma visão muito ocidental ainda a respeito de Marte. Na realidade, Marte, que representa a paixão, e muita gente coloca Marte como sendo a energia sexual na forma do desejo. Porque Vênus seria o prazer. Vênus seria a própria manifestação do prazer, enquanto Marte seria o desejo, essa paixão. Então, a união de Vênus e Marte daria essa explosão no sentido de paixão e prazer material, sexual, nesse sentido. Mas, na perspectiva da análise védica, isso não é positivo. Por quê? Porque são planetas inimigos. Marte e Vênus são inimigos. Porque Marte, na realidade, ele é uma criança. Marte é Kartikeya, é o filho de Shiva, que nasce com uma única finalidade, que é matar um demônio. Então, esse demônio consegue uma bênção de Shiva, de que ele só poderia ser morto por um filho de Shiva, porque justamente Shiva não era casado e não ia casar e não queria ter filho. Aí esse demônio vai e pede essa bênção para Shiva. Aí Shiva dá a bênção para ele, de que ele só poderia ser morto pelo filho dele, e aí o demônio vai e conquista o universo inteiro também, e os deuses vão falar com Shiva e fala: Shiva, agora você vai ter que casar, e aí você vai ter que ter um filho, para esse filho liderar o exército dos deuses e matar esse demônio. Então, Shiva tem esse filho com Parvati, que é Kartikeya, mas, na realidade, ele vai ser criado pelas críticas, pela constelação de crítica, que dentro da astronomia são as estrelas Pleiades. E é uma história muito legal porque elas criam e treinam ele
para que um outro... Porque o que aconteceu foi uma maldição. Na realidade, é uma história meio comprida, mas eu posso contar ela depois. Fala sobre o Cupido. Alguém tem que me perguntar. Cupido e a esposa do Cupido e a maldição da esposa do Cupido. Aí isso explica porque é que o filho de Shiva, Kartikeya, Marte, foi criado pelas críticas. Mas aí a ideia é justamente de que Marte é uma criança e Marte representa um celibatário, um brahmachari. Ele é um realizador de sacrifícios. O que Marte está fazendo é um serviço espiritual. Ele venceu a batalha, ele vence o demônio, ele lidera os deuses nessa batalha. Depois dessa batalha, Shiva dá uma função para ele, ele vai se tornar o protetor das florestas. E aí ele assume essa forma do realizador de sacrifícios, do fogo sacrificial. Quando a gente relaciona isso com Vênus e a gente traz essa energia de prazeres materiais para Marte, se ele tiver benéfico, ele não vai aceitar o aspecto do prazer individual. Ele vai aceitar isso como uma forma de sacrifício. Ele vai colocar essa energia em serviço. Mas aí o que acontece? A gente tem dois aspectos. Pelo Kala Purusha, Sagitário é a casa 9, que fala sobre a espiritualidade, as práticas espirituais. Vênus fala sobre a devoção, sobre o amor, sobre o afeto, sobre a ternura, sobre os prazeres materiais, sobre o conforto material. Então a gente vai ter aí duas alternativas, né? A gente vai ter aí duas opções de lidar com as bênçãos de Vênus. E o mais inteligente e o mais apropriado é entender essa energia venusiana, relacionar ela com aquilo que a gente pode entender de benéfico para a nossa evolução, que é a devoção. E a gente pode, isso é possível, encontrar o significado divino dentro da nossa família. Então, é possível encontrar o que há de divino no marido ou na esposa. É possível. A gente não foi educado nesse sentido, a gente não aprendeu a viver nesse sentido. Mas aquilo que se chama originalmente de amor, que é o que une o homem e a mulher, tem um sentido espiritual, não é de desfrute material. Então, se a gente trouxer essa perspectiva e a gente entender que, em última análise, a família serve para agregar mais energia dentro de uma prática coletiva de desenvolvimento espiritual, a gente vai ter muito mais força para lidar com as dificuldades. Então, Vênus, ele está em Purvashada. E Purvashada, a gente pode entender Sagitário a partir dessa energia que busca a transformação através da espiritualidade. Marte, ele está em Mula. Mula traz a ideia de arrancar pela raiz para conhecer profundamente algo que pode se transformar numa cura, algo que pode se transformar em... É porque remédio, mais uma vez, eu falei tanto de remédio, né? Eu não queria falar remédio de novo, mas poderia ser um remédio, poderia ser um tratamento. Um tratamento, por quê? Porque vai se transformar num sadhana. Vai se transformar numa prática, num hábito. E aí o que é interessante, eu acho que a gente já falou sobre isso outra vez, né? A cúspide dos signos de fogo é formado por nakshatras regidas por Vênus. Quando a gente olha o trikona de Dharma pelo Kala Purusha
são os signos de fogo. O Dharma sendo a espiritualidade e a cúspide do Dharma sendo regida por Vênus significa o lugar onde a gente deve colocar a nossa devoção. É exatamente onde Vênus está retrógrado agora. Vênus está retrógrado em Purvashada com 18 graus. Ele está muito próximo da cúspide. Então, assim, seria muito lindo se a gente conseguisse trazer qualquer elemento de espiritualidade que fosse para dentro do nosso relacionamento afetivo, da nossa relação mais íntima de amor e devoção com a outra entidade viva que a gente escolheu colocar na nossa vida. É difícil. É difícil. Por quê? Porque, aí também eu não lembro quem é que falava, mas convivência gera negligência. Então, quanto mais tempo a gente convive com a pessoa, mais tempo a gente se torna negligente com aquela pessoa, no sentido de não ver mais qualidades, ver só os defeitos. Por quê? Porque a gente passa a pensar o quanto aquilo é bom para mim. A gente olha para o outro não pelo que o outro é, mas pelo que o outro pode ser bom ou ruim para mim. Então, quando a gente passa a encontrar defeitos no outro, é porque o outro não está mais cumprindo com os nossos desejos. Então, o outro está sempre na posição de realizar os nossos desejos. Quando ele não faz mais isso, ele não possui mais qualidades e a gente se torna negligente com essa outra pessoa, mesmo tendo assumido responsabilidade em relação a ela, e é uma responsabilidade de entrelaçamento da nossa existência. A gente tem isso trazendo para a ideia do mapa como o contrato da casa 7. O contrato da nossa casa 7 é firmado através dos negócios e através dos relacionamentos. Então, o casamento, de uma certa forma, é um contrato. E nesse contrato precisa estar equilibrado para ambas as partes. E aí, voltando, é mais uma ideia interessante, só para a gente ter essa semente plantada na mente. A cúspide do tricona de cama é regida por Arro, que é o senhor da ilusão. Então, quando a gente olha para a cúspide natural da casa 7, que é Swati, é Arro. Então, a gente já entende que essa energia de ilusão pode acabar trazendo uma situação complicada para esse contrato que a gente está indo firmar. A cúspide da casa dos desejos também é regida por Arro, e a cúspide da casa da independência, da casa da oratória, da casa da força, da coragem, que é a casa 3, também é regida por Arro. Então a gente pode sempre, né, e é muito interessante isso, a partir dessa ideia, olhar o mapa da gente, ver qual é essa energia da cúspide, ver qual é a energia do regente dessa cúspide a partir do posicionamento dele no mapa natal, a partir do posicionamento dele no Navamsha. Então a gente vai entendendo a distribuição das energias, como eu falei no começo, de que a gente tem todas as nakshatras. Todas as nakshatras. O Vitor querendo escapar. Você não está entrelaçado, e Purvashada é onde está a sua lua natal, que é o Janma Nakshatra. Não vamos colocar isso como a casa 7, que seria um entrelaçamento de uma maneira afetiva, pessoal, direta, como um casamento, mas a gente tem entrelaçamento com todas as pessoas que estão nos nossos círculos. Sejam amigos, seja um círculo de trabalho, seja tipo círculo de convivência, qualquer tipo de contato pessoal que a gente tem com as pessoas, em diferentes níveis de intimidade e profundidade ou afetividade, existe uma responsabilidade.
Quando a gente entende essa responsabilidade, a gente pensa que existem duas posições que a gente tem no mundo material. É a posição de dar associação ou a posição de receber associação. Os mestres falam o seguinte: a gente recebe a associação de pessoas superiores a gente no nível de consciência. Então, a gente recebe a associação no sentido de eu quero ouvir e aprender através de pessoas mais elevadas do que eu. Beleza. Se eu estiver entre pessoas que não possuem qualidades para me oferecer, não no sentido de qualidades materiais, mas de princípios espirituais ou morais, eu devo dar associação a elas. Eu devo transmitir as qualidades que de alguma maneira eu recebi do meu mestre espiritual para essas pessoas. Então, ou a gente está recebendo a associação de alguém que é mais elevado do que a gente, ou a gente está dando a associação às pessoas que estão buscando, de uma maneira até inconsciente, esse conhecimento. Então, a gente nunca pode achar benéfico receber associação, receber... Isso é interessante também, é uma teoria psicológica, isso é a teoria da paranoia. A teoria da paranoia é a seguinte: a paranoia é uma ideia, como todas as outras, sendo que é uma ideia maléfica. E essa ideia maléfica, ela coloca em questão as suas ideias corretas, transformando você num paranoico. Um exemplo clássico disso é a ideia antivacina. É uma paranoia. Alguém coloca uma ideia de que se você toma vacina, você vai virar um jacaré. Não tem lógica. Não tem lógica. Não é racional. Não é racional. Mas as pessoas que dão ouvidos, que dão associação a esse tipo de conhecimento, acabam absorvendo essa ideia e transmitindo essa ideia de uma maneira paranoica, colocando em dúvida, ou talvez, né, pessoas que não tenham firmeza dentro daquilo que elas acreditam. Então, a ideia de dar associação e receber associação é basicamente essa, para não entrar em paranoia, para não entrar nessas teorias loucas e inferiores e grosseiras e irracionais a respeito da vida. Então, se a gente tem acesso a grandes personalidades que dedicaram a vida delas inteira a praticar e buscar pelo conhecimento mais elevado, a gente busca por essa associação. E na hora que a gente não tiver essa associação, a gente dá esse conhecimento para as outras pessoas, para que as outras pessoas não deem o conhecimento inferior delas para a gente. Isso é vida espiritual dentro de um conceito de Jnana Yoga, de conhecimento. Proteger a mente de paranoias, proteger a mente desses vírus mentais de decomposição da nossa consciência, de contaminação da nossa personalidade e da forma como a gente escolhe viver no mundo material. Então vamos buscar por boa associação. Agora que eu vi que está bem tarde aqui. Parama, acha que tem alguma Sim. coisa muito importante para eu falar ainda das efemérides? Não, acho que não. Rapidinho aqui também para não dar 11 horas, coloquei no grupo um vídeo da Comila, que dá para gerar legenda, eu acho, em português, enfim, sobre a conjunção Marte-Vênus, e aí eu acho que o título do vídeo é Se é Paixão ou Guerra, justamente. É Amor ou Guerra. Então, acho que ela deve abordar bem o assunto. Também coloquei o dos Tites, que a gente conversou um pouquinho no começo da aula. E sobre Sol em Capricórnio, bem rapidinho mesmo, eu estava vendo o Vic de Cara faz uma coisa, ele faz aquele esquema de ressonância, dissonância, e tem
apesar do que a gente possa imaginar com o Sol debilitado, no signo inimigo, com Saturno lá, tem bastante ressonância entre eles, a gente pode falar na outra aula, porque o Sol vai estar em Capricórnio, mas uma coisa que eu achei interessante é que ele diz que o Sol em Capricórnio dá uma capacidade de trabalhar com trabalhos que outras pessoas não suportariam, trabalhos perigosos, trabalho sujo, trabalho pesado, trabalho muito sério, muito preciso, e aí trazendo assim para a gente essa influência do Sol em Capricórnio agora, qual é o nosso trabalho pesado, trabalho sujo, aquilo que a gente evita e que deixa, sabe, difícil de lidar mesmo, e aproveitar esse momento do Sol em Capricórnio para mexer nessas coisas e abrir espaço para a renovação mesmo, usar essa inteligência de Mercúrio e ver o que precisa, qual é o fio que dá para cortar, né? Aí a gente pode pedir também ajuda para a Anurada. Enfim, era isso. Massa, perfeito, perfeito. Então, a gente ainda tem aí mais umas 2, quase 3 semanas ainda. 3 semanas para falar sobre o Sol em Capricórnio, e aí vai ter várias coisas legais, porque o Sol vai passar por cima de Mercúrio e Saturno, então a gente pode trazer justamente essa ideia de trabalho duro, como tu falou, e esforço pesado mesmo. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quiser pode ligar o microfone. Eu queria agradecer todo mundo pela paciência. Hoje, realmente, eu liguei a matraca aqui e não parei de falar um minuto. Eu queria realmente, assim, falar de coração o quanto é importante a associação da gente, assim, a gente ter esse momento de poder conversar, porque eu tenho tido essa experiência muito feliz de estar acompanhando agora muito intensamente várias lives, né, vários encontros dos gurus durante a semana, e isso tem sido muito bom para a minha mente mesmo, para colocar as minhas ideias no lugar, para mostrar qual é o meu propósito, para mostrar a importância da boa associação. E é por isso que eu dei tanta ênfase agora a essa ideia de boa associação, porque é a coisa mais importante que a gente tem no mundo material é a boa associação. Todo o resto é decorrência disso. Se a gente tem boa associação, as nossas atividades vão ser melhor orientadas, os nossos pensamentos, os nossos desejos vão ser melhor construídos, porque a gente vai estar cercado de uma energia benéfica para a gente. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de poder, de alguma maneira, transmitir esse conhecimento, porque é uma coisa muito entusiasmadora mesmo, assim, que enche de Deus, assim, enche de vontade de fazer algo benéfico, assim, de transmitir essa doçura, né? Mesmo que não seja doçura o que eu falo, mas é doçura o que eu recebo. Então, eu queria transmitir a ideia disso, né? Então, agradecer a vocês pela oportunidade e oferecer todos os méritos e todas as glórias a esses mestres espirituais. Então, eu separei para hoje o mesmo mantra da semana passada, que é o Nrsimha Pranama, só que eu encontrei ele sendo falado palavra por palavra por Prabhupada. Então, Prabhupada fala palavra por palavra e os discípulos repetem. Então, eu vou colocar aqui, vocês vão ouvir. Quem quiser repetir mentalmente, tentar entender as sílabas. Na minha opinião, assim, é um mantra de proteção mais poderoso de todos, porque invoca uma manifestação muito incrível de Deus, assim, Shri Hadev. Então, eu vou colocar
essa recitação de Prabhupada. E eu espero ver vocês na semana que vem. Um grande abraço, fiquem em paz. Namaste Narasimhaya Prahlada Ladini Hiranna Kashipu Bhaksha Silatanka Nakalai Namaste Narasimhaya Prahlada Ladadaini Hiranna Kashipu Bhaksha Silatanka Nakalai Namaste Narasimhaya Prahlada Ladadaini Hiranya Kashipu Bhaksha Silatanka Nakalai Ito Nisinga Paratu Nisinga Yatu Yami Tato Nisinga Bahir Nisinga Hridayi Nisinga Nisinga Madhyam Sabadrika Narahadi Rupa Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari. Again repeat the first one. Namaste Narasimhaya Prahlada Ladadaini Hiranya Kashipu Bhaksha Silatanka Nakalai Itu Nisinga Paratu Nisinga Jato Yami Tato Nisinga Bahir Nisingo Hridayi Nisinga Nisinga Madhim Saranam Prabhati Tabapada Kamala Varena Kama Singham Dalita Hirana Kashipu Dana Lingam Kesavatita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari. The first one again. Namaste Narasimhaya Ladadaini Hiranna Kashipu Bhaksha Silatanka Nakalai